Olá, esta videoaula é sobre nomenclatura botânica. A nomenclatura científica organizada se inicia com Linneu, o pai da taxonomia animal e vegetal, que além de implantar as categorias taxonômicas, estabeleceu o sistema binomial para nomear as espécies, que até então eram conhecidas por vários nomes. A partir de então, a nomenclatura botânica ela visa o emprego correto dos nomes científicos de plantas, algas e fungos, a partir de um código de nomenclatura que é aprovado em congressos internacionais de botânica e publicado em texto oficial para a comunidade científica. No código, nós temos os princípios, regras e recomendações. E os princípios são esses aqui. Que a nomenclatura botânica ela é independente da nomenclatura zoológica e bacteriológica. A aplicação de nomes a grupos taxonômicos de categoria de família ou inferior, ou seja, família, gênero e espécie, é determinado por meio de tipos nomenclaturais. A nomenclatura de um táxon se fundamenta na prioridade de publicação, e cada grupo não pode ter mais de um nome correto, o mais antigo segundo as regras. Esses nomes científicos, eles se expressam em latim, independente da origem do nome. Ele tem que ser latinizado. E as regras de nomenclatura, elas podem, então, ter efeito retroativo. De acordo com o código, as principais categorias taxonômicas são apesar de termos algumas categorias intermediárias. Então, no caso das plantas, reino, plante. O filo ou divisão, que tem uma terminação fixa, que é fita. Então, toda vez que você vai escrever o nome de um filo ou divisão, você usa a terminação fita, que permite reconhecer a qual categoria se refere aquele táxon. Classe, terminação opsida. Ordem, terminação alis. Família, terminação aceae. Gênero, e a segunda parte do nome da espécie, que é o epíteto específico, eles não têm uma terminação fixa. Aqui, então, nós temos um exemplo, uma espécie chamada Bignonia corimbosa, que é o nome científico dela, depois o autor ou os autores da espécie. Essa espécie pertence ao gênero Bignonia, família Bignoniacea, ordem Lamialis, a classe anteriormente denominada de Magnoliopsida, que em uma nova proposta de classificação não é mais válida e hoje corresponde ao que chamamos de Eudicotiledôneas. Outra classe também bastante debatida nessas novas propostas de classificações é a divisão ou filo, no caso ali Magnoliophyta, que corresponderia às angiospermas. Como já mencionado em outros vídeos, nós temos uma nova proposta de classificação dos seres vivos em geral, em que propõe modificar essas categorias, essas terminações e considerar apenas a categoria de espécie. Mas isso é um tanto novo, Por enquanto a gente usa ainda as categorias taxonômicas de Linneu. Algumas famílias, além do nome científico, elas apresentam um nome alternativo, também conhecido como nome conservanda. Esses nomes alternativos geralmente se referem a uma característica do grupo e é um nome que elas são conhecidas tradicionalmente por muito e muito tempo. Então, são os exemplos aqui. Nós temos a família Arecácea, que popularmente conhecemos como palmeiras. Ela tem então como nome alternativo palme. E é muito fácil reconhecer as palmeiras de modo geral, por ter aquele caule indiviso, chamado de estipe, com as folhas agrupadas ali no final do caule. Uma outra família que tem o nome Poácea, o nome científico Poácea, também são conhecidas como Gramine, que são as gramas de modo geral, mas temos várias espécies de importância econômica, arroz, trigo, milho, cevada, enfim, muitas espécies. Poácea, nome alternativo, Poácea já foi. Fabácea, com nome alternativo Leguminose,
que é a família das chamadas leguminosas, em que boa parte das espécies tem um fruto do tipo legume, né, que é correspondente à vagem, ao feijão, à fava. A família Asterácea, também conhecido como composite, devido a esta inflorescência, então isso aqui não é uma flor, é uma inflorescência. Então nós temos várias florezinhas pequenas reunidas e rodeadas por brácteas, e toda essa composição aqui chamada de inflorescência é que é o atrativo aqui para o polinizador. Outra família Brassicácea, que tem como nome alternativo crucífere, família do brócolis, couve, repolho. As apiácea, né, a família apiácea, conhecida como umbelíferas, família do funcho e da erva doce, e que tem essa inflorescência aqui do tipo umbela. Então, as florezinhas, elas têm todas o mesmo tamanho, e a inflorescência é chamada de umbela, então, por isso, as umbelíferas. A família lamiácea, nome alternativo labiate, é uma família de vários condimentos, algumas medicinais, hortelã, orégano, manjerona, e inclusive o manjericão, que é o que está na foto aqui. E labiate vem por ter uma flor chamada de labiada, né? Uma flor que tem pétalas para um lado e para o outro, lembrando aí um lábio ou uma boca. E por último, a família Cruciácea, também conhecida como gutíferas. Então, estas famílias, elas apresentam esse nome alternativo e algumas vezes os livros usam um nome alternativo, em vez do nome científico, pelo fato de ser um nome bastante popularizado. Agora vamos falar então do nome científico de uma espécie. Então, a partir de Linneu, o nome científico de uma espécie, ele é composto por um sistema binomial, em que o primeiro nome corresponde ao gênero, que no caso aqui é Carlina, e a segunda parte do nome, que é o epíteto específico, nesse caso aqui é Acaulis. Gênero e epíteto específico, eles precisam vir glifados, sublinhados ou em itálico, e apenas a primeira letra do gênero vem em maiúsculo, o restante tudo em minúsculo, e depois disso nós temos o autor ou os autores da espécie, que nesse caso aqui, né, é o nosso conhecido Linneu, que é tão conhecido que só o L ponto já abrevia o nome dele. E aqui então nós temos a foto, né, dessa espécie, e uma característica interessante, né, que A é negação, caule, né, porque ela quase não tem um caule aqui desenvolvido, pelo menos na parte externa. E o nome do gênero, né, que é a primeira parte do nome científico de uma espécie, ele é escolhido arbitrariamente por quem descreve, né, pelo autor que descreve aquele gênero pela primeira vez. Ele pode ser um substantivo ou um adjetivo substantivado, tem que ser o nome em latim ou latinizado, e como eu já disse, só a primeira letra que vai em maiúsculo. E todo nome científico tem uma razão, tem um porquê. Tá? Na sua origem, a gente sabe o porquê que esses nomes foram dados. E aqui eu vou dar alguns exemplos. Nós temos aqui o gênero Aspidosperma, que é o gênero da peroba rosa, né, uma espécie madeireira em perigo de extinção, que significa o nome do gênero, áspidos, aspe, escudo, e esperma sempre se refere à semente, então uma semente em forma de escudo. Aqui tem a foto de uma outra espécie, que não é a peroba rosa, mas do mesmo gênero, e que apresenta então essa semente em formato de escudo. Outro caso aqui, um outro gênero, Piptadenia, nós temos uma espécie que é o pau-jacaré, que é a Piptadenia gonoacantha, né? O pau-jacaré, ele tem esse caule todo diferentão aqui, né? Porque ele tem esses ritidomas alados. E o nome do gênero se refere Piptem a cair e Adem abundante, por causa das folhas, né? Dos folíolos, na verdade, que caem bastante numa época mais seca. Muitos nomes são devidos a homenagens a botânicos ou pessoas importantes aí na história da ciência. E um caso é o gênero Cordia, gênero da espécie do louro pardo, em que se refere a Cordus, né, que foi uma homenagem então a uma pessoa. Às vezes,
né, no caso da espécie do pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia, o nome do gênero Araucária veio devido à região do Arauco, onde foi encontrada a primeira espécie de Araucária. Então, é uma região lá no Chile. Então, Araucária, a espécie brasileira, que é o pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia, e angustifolia pelo fato de ter aquela folha bastante estreita, terminando de uma forma lanceolada e um ápice pontiagudo. Então, todo nome científico tem um porquê. Então, depois do gênero, nós temos a segunda parte do nome da espécie, que é o epíteto específico. Também é escolhido de forma arbitrária pelo autor que está descrevendo aquela espécie pela primeira vez. E ele é um adjetivo ou um substantivo adjetivado, também precisa ser em latim ou latinizado. E se recomenda que, se você tem um gênero que termine em masculino, que você tenha um epíteto também terminando uma palavra masculina. Se você tem um gênero terminando no plural, que você também tenha um epíteto terminando no plural. Então, é uma regra que você faça essa combinação. E todo nome científico, né, inclusive das espécies, ele tem apenas um único nome válido para cada táxon. E os outros nomes que uma espécie pode levar ao longo do tempo e que não são mais válidos são chamados de sinônimos. Nós temos alguns epítetos específicos que são muito comuns. Esses aqui são os mais utilizados. Eles são utilizados em diferentes espécies, de diferentes famílias, até diferentes grupos, né? Então, eles são muito comuns e eles se referem a alguma característica da planta em especial. Então, por exemplo, alguns que se referem à cor: albos, áureos, lúteos, orientação, australis, geografia, africanos, paranaenses, paraguarienses, em relação ao hábito, arborescens, ao habitat, campestres, lacustres, estação do ano e tamanho. Então, esses aqui são que são utilizados aí na composição de vários nomes científicos de espécies. Além da categoria de espécie, que a gente consideraria ali como a última, né, a gente tem categorias chamadas de infraespecíficas. E o que seria isso? As categorias infraespecíficas, elas podem ser denominadas de variedades ou subespécies, tá? Isso vai depender do autor que vai publicar. E elas ocorrem quando você tem pequenas diferenças morfológicas numa mesma espécie, muitas às vezes associadas a condições ambientais diferentes. Tá? Então, se você tem pequenas diferenças morfológicas entre as populações de uma espécie. E aí você vai publicar a variedade ou a subespécie. Aqui no caso é um exemplo, que é a aroeira pimenteira, Esquinus terebentefolius. Essa espécie ela tem uma ampla distribuição, né, tanto em termos de distribuição geográfica quanto em relação a ambientes, ocorrendo tanto em florestas quanto em restingas, e ela tem uma variação morfológica muito grande. Né? E nesse trabalho aqui, eu encontrei 4 variedades para essa mesma espécie. E nesse caso aqui, como eu disse, as variedades são publicadas e elas também levam aqui um nome latinizado. Então, Esquinus terebentefolius, variedades acutifolius, variedade polianus, variedade radianus e variedade roifolius. Então, são indivíduos da mesma espécie, mas com pequenas variações morfológicas. A partir dessas variações morfológicas naturais, o homem ele pode selecionar e, através de um melhoramento genético, produzir o que nós chamamos de cultivar. Então, o cultivar ele é feito com espécies de interesse econômico, em que, a partir da seleção de características desejadas, você cria ali uma população que expressa a mesma característica, né, chamado cultivar. Então, nós temos vários exemplos de alimentos que têm diferentes cultivares. E no caso do cultivar, ele não é regido pelo Código de Nomenclatura. Inclusive, o nome do cultivar, ele é dado na língua de origem do país na qual foi desenvolvido aquele cultivar. Então, aqui, o exemplo do milho, e ali eu coloquei um cultivar,
Então, o nome científico aqui, primeiro, CV, que significa cultivar, pira não. Então, aqui, né, um termo em português. O outro exemplo aqui, que é o feijão, fazeolus vulgaris, cultivar, rosinha. Então, rosinha também é um termo português, porque nesse caso aqui são dois exemplos de cultivares desenvolvidos no Brasil. Além dos cultivares, nós temos os chamados híbridos, ou hibridismo. Esse hibridismo ele pode ser natural, mas também pode ser feito pelo homem. O que é uma espécie híbrida? Uma espécie híbrida é uma espécie que vem do cruzamento de diferentes espécies, que podem ser do mesmo gênero ou não. E elas são representadas com um X entre o gênero e o epíteto específico. Então, esse X aqui representa que é uma espécie híbrida. E essa espécie aqui é o nosso apreciado morango, que só foi possível, então, a partir do hibridismo entre duas espécies diferentes. Então, quando você vê um nome científico em que você tem um X entre o gênero e o epíteto específico, se trata de uma espécie híbrida. Vamos entrar, então, na autoria. O autor ou os autores de uma espécie é a pessoa ou as pessoas que descobriram e descreveram e publicaram a espécie pela primeira vez. Ou a espécie, ou um gênero, enfim, qualquer taxon. Tá? As autorias, geralmente, elas são expressas pelo sobrenome da pessoa, né? O último sobrenome, como nas citações. Podem ser mais de um autor, e aí você usa vírgula, ou só o et, ou usa outras simbologias. Quando são vários autores, você pode utilizar o nome de um e o et al, bastante conhecido também nas citações, que significa que foi feito também por colaboradores. Mas duas coisas bem interessantes, duas grafias bastante interessantes nas autorias das espécies, né, ou dos taxons, é o uso do EX e o uso do parênteses. Primeiro vou falar do uso do EX. Então, o uso do EX, ele serve para homenagear um autor que encontrou uma espécie, porém não publicou. Acontece isso hoje em dia? Não, muito difícil, né? Uma pessoa hoje que encontra uma espécie, ela vai publicar, né, quase que no outro dia. Mas antigamente acontecia. A pessoa descobriu uma espécie, mas não publicava. Então, aqui o exemplo do algodão. Então, o Nutt, ele encontrou essa espécie, que foi denominada de Gossypio tomentoso, porém não publicou. Esse outro cara aí, o Simon, posteriormente ele vê que aquela espécie é nova e não foi publicada. E aí vai efetivar essa publicação. E na hora que ele vai compor a autoria, ele cita também o cara que descobriu. Então, o EX, nesse caso aqui, ele significa citado por. Então, é o Nutt citado por sim. Tá? Esse nome atualmente não é um nome válido, é um sinônimo, tá? E o nome válido aqui do algodão é Gossypio hirsutum, com a publicação aqui do nosso famoso Linneu. Agora, o uso do parênteses. O uso do parênteses ele é bastante interessante, porque ele mostra que houve a alteração no nome de um taxon. E quando isso acontece, o autor original ele fica dentro do parênteses e quem está propondo aquela nova denominação, aquele novo nome, vai ficar fora do parênteses. Tá? Agora eu vou contar aqui, então, a história do ipê amarelo. Né? O ipê amarelo bastante cultivado aqui na região sudoeste do Paraná. Nós temos várias espécies de ipês e algumas espécies de ipê amarelo. Tá? Esse aqui é o ipê amarelo que aqui a gente tem cultivado bastante aqui na arborização. Essa espécie, quando ela foi descoberta, ela levou o nome Tecoma chrysotrichia. E olha o EX aqui, hein? O que aconteceu aqui? Ó? O De Candolle que publicou. Só que quem descobriu essa espécie foi Martius. O Martius foi um alemão que veio para o Brasil, mais ou menos ali na época que veio a coroa portuguesa, né? Fugidos de Napoleão. E o Martius fez uma coleta incrível. E foi o primeiro registro da flora do Brasil, foi feito pelo Martius. E ele descobriu várias espécies novas. E muitas ele nem publicou. E essa provavelmente foi um dos casos. E aí, então, o De Candolle fez a publicação. E aí ele citou, então, o Martius na autoria. Então, Martius citados por De Candolle. Então, ela levou esse nome inicialmente.
Mas depois, esse cara aqui, o Stanley, ele mudou a espécie de gênero, passou de Tecoma para Tabebuia. Quando você muda uma espécie de gênero, sempre que possível, você vai alterar o gênero, porque você percebeu, você está estudando que ela se encaixa melhor neste outro gênero, mas você mantém, na medida do possível, o epíteto específico. Então aqui, ó, Chrysothricus se manteve. Os autores originais, Martius e De Candolis, dentro do parênteses, e quem está fazendo essa nova mudança fica fora do parênteses. Então lá por volta de 2000, quando eu estava na faculdade, eu conheci o ipê amarelo como Tabebuia chrysothricea. Depois disso, esse cara aqui, o Matos, fez uma nova alteração. Alterou o nome da espécie, alterou a espécie para um novo gênero, Androanthus. E manteve o epiteto, mas como eu disse, o recomendado é que você faça aqui, ó, né, a concordância. Então, nome masculino, masculino, no plural, no plural. Então, ficou Androanthus chrysothricus. Os caras lá, o Martius e o De Candolis, não podem sair de dentro do parênteses. Eles são os autores originais. Só que agora, quem que publicou essa nova composição de nome? Foi o Matos. Aquele nome dado por Stanley não é mais válido. Ele é um sinônimo, tá? Então, aqui, ó, eu tô mostrando esse site, que é o site da Flora do Brasil. É o site mais importante que nós temos atualmente, né, com dados da flora do nosso país. Ele tem várias possibilidades de busca, tá? Mas uma delas que eu vou estar mostrando aqui é você ver se o nome científico de uma espécie está aceito ou não no momento. Então, quando você faz a busca, se ele for aceito, vem aqui, ó, nome aceito, nome correto. E aqui embaixo, ó, os vários sinônimos. Então, esta espécie, ela tem este nome aceito, mas ela teve esses vários outros nomes ao longo das suas classificações. Aqui, ó, o primeiro dado foi o Tecoma chrysothricus do Martius e De Candolis. E esses outros aqui são todos sinônimos, não são mais nomes válidos. Então, é sempre importante consultar a Flora do Brasil para ver se o nome está válido ou não. E como publicamos, então, um taxon novo, uma espécie nova, um novo gênero? Para isso, tem alguns passos necessários, né, que são os requisitos. Você tem que publicar numa revista científica, no caso aqui, ó, Rodriguesia, publicação de 2015, porque a partir do momento que você publica numa revista, isso vai passar por especialistas que vão avaliar realmente, né, se aquilo se trata de um novo taxon ou não. Então, tem que ser uma revista científica. Você tem que construir um nome científico de acordo com as regras de nomenclatura. Nesse caso aqui, ó, o gênero, ela foi enquadrado em um gênero que já existia, Dickia, e aí o segundo nome, Pontese, então foi um nome dado pelos autores, mas de acordo com o nome, com o código, né? E aqui nós temos o autor, ó, aqui, ó, o primeiro, o segundo, e aqui para expressar o terceiro tem esse ezinho aqui, diferenciado, né? Esse E comercial. Então, a gente tem o nome científico de acordo com as regras. Precisa ter uma diagnose em latim. O que é essa diagnose? A diagnose ela é um pequeno texto escrito em latim que vai apontar a diferença daquela espécie em relação às espécies mais próximas a ela. Além disso, você tem que indicar aonde está o material tipo, que nós vamos falar em seguida. Então, aqui, ó, tá mostrando que o holótipo tá no herbário HDCF, porque os herbários são conhecidos por siglas, e os isótipos estão no RB e SMDB. Então, você tem que mostrar aonde está o material tipo daquela espécie. E o que é o material tipo? Tipo nomenclatural ou a tipificação. Quando você publica um novo taxon e está lá nos princípios, uma nova família, um novo gênero, uma nova espécie, você tem que fazer a tipificação. O material tipo, ele é um material atualmente, ele é uma essicata, então ele é um pedaço do ramo da planta coletado, herborizado, montado e incorporado em uma coleção. O material tipo é como se fosse a identidade da espécie. É o material que o autor usou para descrever uma nova espécie, por exemplo. E nós temos algumas categorias de tipo. O holótipo é o material principal. É o material que o autor escolheu como único para representar
aquele nome científico que ele está propondo. Esse holótipo, então, ele vai estar em um herbário específico e isso vai estar indicado lá no artigo da publicação. Caso aconteça alguma coisa com o holótipo de alguma espécie, foi destruído o holótipo de uma espécie, nesse caso, o material tipo precisa ser substituído. Quando há outros materiais que o autor da espécie viu e indicou lá no artigo, esses são os mais indicados. E aí você vai escolher um desses. E aí ele vai levar agora a denominação de lectótipo. Quando o holótipo de uma espécie é destruído e não há nenhum material adicional, aí nenhum material adicional visto pelo autor, um especialista daquele grupo vai ter que escolher um material diferente, um novo material, que não foi visto por quem descreveu a espécie pela primeira vez. E aí ele leva a denominação de neótipo. Então, essas seriam as principais categorias de um material tipo principal. Mas, associado ao material tipo principal, você pode ter os materiais adicionais. Um deles é o isótipo. O que é o isótipo? Ele é uma duplicata do holótipo. O que é uma duplicata? Quando nós, botânicos, vamos fazer coleta, geralmente a gente coleta mais de um ramo de um mesmo indivíduo. E quando a gente chega lá no herbário, a gente monta um material e aquilo é a nossa essicata. Aqueles ramos adicionais, que são as duplicatas, eles servem de intercâmbio, porque o herbário é uma coleção e os colecionadores trocam entre si, intercâmbio, né? Doação, empréstimo, permuta. Então, as duplicatas, elas podem ser enviadas a outros herbários. Então, o isótipo é quando você tem uma duplicata de um material que é considerado um holótipo. O síntipo, ele acontecia antigamente, quando o autor não escolhia nenhum como principal, né, como nenhum material principal, ele citava vários na publicação, e todos eles eram chamados de síntipo, e um deles escolhido como holótipo. E o parátipo é outros materiais designados pelo autor lá na publicação. Só que o parátipo, diferente do isótipo, ele não é uma duplicata do holótipo. Esse parátipo são outros materiais, outros indivíduos adicionais que o autor ou os autores coletaram e usaram no momento para descrever aquela nova espécie. Você está agora se perguntando, meu Deus do céu, para que tudo isso? Qual a importância dessas categorias de tipo? As categorias de tipo, elas dão confiabilidade mais ou menos a esse material. Porque o material tipo ele é muito importante. Ele é um material que ele representa a identidade de um determinado nome. Então, quando você tem algum problema em relação às características, né, problema na taxonomia de algum grupo, é o material tipo que você precisa procurar, porque ele realmente foi o material que o autor ou os autores que descreveram aquele taxon usaram no momento da publicação. Ok? Por hoje é isso.